Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre umas viradas de chave que foram acontecendo com Moisés no decorrer desses anos. Moisés hoje está fazendo 24 anos e é uma bênção saber que ele chegou a essa idade tão bem como ele está, né? Como eu falo aí no livro, como ele está bem. Mas eu não sei se vocês vão conseguir me entender, porque são coisas assim, é tudo muito vivencial e eu não sei se eu vou conseguir me fazer ser entendida também, mas eu vou tentar. Que de repente vocês estão passando por algumas viradas assim de chaves e podem estar fazendo a pergunta que eu fazia muitas vezes: será que trocaram meu filho? Alguma coisa nesse sentido. Você sabe que o Moisés, né, eu só descobri o autismo aos 12 anos. E na fase de infância dele, Moisés começou com crises de sinusite aos 6 meses de idade. Então era antibiótico, para dormir muito difícil, a sinusite virava otite, a cidade muito fria, a gente morava no interior do Rio, em Valença. E todas as vezes que ele tomava medicamentos, né, ele vomitava muito, ele não reagia bem à textura dos medicamentos. Então, assim, tudo muito difícil, porque eu não tinha ideia do autismo, não tinha ideia de textura, não tinha ideia que tinha tantas dificuldades com tantas coisas. Mas aí ele foi crescendo e foi continuando com essas crises. Não, tomava aquelas vacinas subcutâneas para ajudar, não adiantava muita coisa. Mas a primeira virada de chave que hoje eu percebo na vida do Moisés foi aí em torno de 5 para 6 anos de idade. O que acontecia? Todas as vezes que tinha essas crises, ele já nessa fase de idade, né, 4, 5, 6 anos, para dormir, para que aquela secreção que estava no narizinho dele não descesse ali para garganta e viesse aquela tosse seca, aquela tosse ruim à noite, ele acordava, ficava mais irritado. A cama ficava cheia de travesseiros, muitos travesseiros, para ele dormir. Tem fotos dele assim dormindo praticamente quase sentado, recostado em mim muitas vezes, até ele conseguir apagar naquela posição, porque ele não gostava de dormir dessa forma, mas era o jeito dele pegar no sono. Quando chegou nessa fase aí dos 5 para 6 anos, ele teve uma crise, precisou, ele mesmo chegou no médico, né, e falou para a médica assim, a doutora Viviane: eu prefiro tomar uma injeção, porque esse remédio aí eu não gosto mais. Ela passou mesmo uma injeção para ele, injeção que dói pra caramba. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela dói, sabe? E ele nem tchum, tomou numa boa. E à noite, o que me chamou a atenção é que ele simplesmente arrumou aquela quantidade de travesseiros, se acomodou, era uma luta acomodar, né? Daquela jeito, ele acomodou e pronto. É assim, parecia que tinha trocado a criança, sabe? Aquela coisa, tipo assim, aquela coisa enjoada, que dava trabalho, que não queria aquilo, me dava uma exaustão. Não, ele virou um rapazinho. Esse é o termo correto. Parece que dormiu aquele menino cansado, rabugento, e acordou um rapazinho. E fez isso. Quando foi aos 14 anos, ele teve uma outra virada de chave na vida dele. E eu falo isso, virada de chave, essa expressão, é porque são coisas que eu não pedi para fazer, não são coisas que eu estava preparada, nem coisas que eu falei, não, tem que acontecer. Não, simplesmente eu fui seguindo a vida com Moisés. Vocês conhecem a história. Aos 14 anos ele decidiu que não usaria nenhum tipo de bermuda mais e nem roupa com cor. A roupa de escola dele nessa época era azul marinho, então bem escura, e só roupa preta. Ele não aceitou mais usar. Então a gente foi comprando, né, tudo, ele não aceitava. E nessa época eu já tinha muita conexão com Moisés, né? Eu tenho um vídeo aí que eu falo muito como que eu consegui montar essa conexão com ele. E ele me falava: mãe, a roupa preta eu me sinto invisível, eu me sinto confortável. E além do mais, o legal é que se eu não tô com roupa de cor, ninguém chega perto de mim para conversar. Essa época dos 14 anos, né, 12 aos 14, muito bullying na escola. Então, assim, ele se afastou muito de conversar com as pessoas. Ele dizia, às vezes a pessoa vai puxar um assunto, já começa pela cor da roupa. Ah, sua camisa legal, esse tom de azul. Ele não queria conversar. Então, ele passou a usar. Foi uma virada, assim, e não teve o que fazer.
E eu respeitei, né? Comprei as roupas para ele preto e foi usando aí a vida inteira. Quando foi aos 16 anos, deixa eu ver qual que foi a virada aqui. Ele, por ele mesmo, ele falou, eu não quero mais esconder a minha condição de ser autista. Ele só soube aos 14 anos, né? E ele foi guardando isso com ele passou a conversar com os coordenadores, pedir para falar com professores, ele mesmo, sabe? Eu quero conversar com as pessoas. Quando aproximava um colega, alguma coisa, ele já não fugia mais daquela situação. Ele virou, tipo assim, um novo rapaz. Eu vou falar sobre o autismo. Eu vou falar que eu sou autista. Ah, eu não gostei desse comportamento, eu vou te explicar por que eu agi assim. E ele foi fazendo essas mudanças no decorrer desses anos sozinho. Eu não sei qual a explicação, sabe, para dar para vocês. Depende, se fosse um psicólogo, eu poderia falar o que significa isso, como que, se foi alguma coisa realmente no cérebro, não sei. Eu sei que isso é vivencial e eu falei, gente, deve ter alguém tendo algumas viradas de chave aí e com os mesmos questionamentos. Eu vou gravar sobre isso e aproveitando que hoje o Moisés está fazendo 24 anos. Aos 19 anos, ele começou a trabalhar e ele é como se tivesse incorporado assim, tipo assim, agora eu sou um homem. Então, eu pago a minha faculdade, eu estou trabalhando e mãe, tudo que for de certificados, cursos que ele sempre gostou de comprar, eu vou pagar. Não aceitava, sabe? Não adiantava. Falei, filho, eu posso fazer? Não. Eu agora tô trabalhando, eu tô pagando minha faculdade, eu tô isso. Ele fazia uma planilha e ali tinha as coisas dele e ele não aceitava. Então foi uma outra virada de chave aí aos 19. Aos 22 anos, a outra virada de chave dele foi quando ele falou, vou morar sozinho. Né? E foi algo muito interessante, porque a gente foi fazendo assim gradual, né, para ele ficava 2 dias no apartamento dele, um dia aqui em casa, mais uns 3 lá até acostumar, porque a mudança de rotina para ele é difícil. Mas partiu dele. Eu lembro que eu perguntei para ele, filho, mas por quê, né? E ele, mãe, como que eu vou saber que uma roupa ela não volta sozinha pro guarda-roupa? Como que eu vou entender que se eu não abastecer a minha casa com papel higiênico, lá no rolinho tem sempre um lá. O banheiro tá sempre limpo, tá tudo organizado. Eu tiro a roupa hoje, dá 2 dias a roupa tá pendurada lá de novo, passadinha no cabide, direitinho. Ele falou, eu preciso entender o que é uma rotina de casa. Eu preciso entender isso. E assim ele fez. E graças a Deus, né, ele continua super bem, mora sozinho, tá bem. O que eu acho, eu chamo isso de virada de chave, eu repito para vocês, porque eu nunca impus isso para ele. Ah, filho, com a tua idade você vai parar de resmungar disso, ou você vai parar com isso. Não, foi uma coisa assim, que acontecia como se tivesse trocado, como se tivesse trocado ele, como se realmente tivesse virado uma chave para um outro nível. E agora, aos 24 anos, né, esse ano hoje ele tá fazendo 24, ele voltou a usar algumas peças de roupa, se apaixonou com blazer. E cada hora o blazer tá de uma cor, uma hora tá bordô, uma hora tá bege, outra hora é o preto. Ele começou a colocar peças de cores e foi para um lado assim mais social. E o porquê de tudo isso, né? Pode ser influência do trabalho, pode ser... Não sei, realmente eu não sei te explicar, mas eu sei que são umas viradas que vão acontecendo. E o que eu fiz em todas essas viradas aí, né? Eu fui respeitando. Respeitei cada uma delas, sabe? Eu não sou de ficar questionando, mas por quê? Eu não sou assim, eu prefiro respeitar, até porque não teve nenhuma virada de chave que fosse para coisa ruim, por regressão, né, no comportamento. Não, foram coisas que foram acrescentando a vida deles. E eu falei, gente, isso é muito interessante. É muito interessante. Eu não sei se vocês passam, se vocês conseguem perceber,
Se vocês estão passando por alguma fase aí, os que têm os menores até, se de repente você olha para o seu filho e fala, gente, tem algo muito diferente acontecendo. E eu nem falei que eu queria que isso acontecesse. Então, por isso que eu achei interessante gravar isso para vocês, tá bom? Graças a Deus, Moisés chegou aos 24 anos, bem na saúde, se cuidando, continua muito bem, morando sozinho, cuidando das coisas. Tem histórias às vezes engraçadíssimas dele, sabe? Com a comida, com o tempo de lavagem de roupa. Aos pouquinhos eu vou contando para vocês aí. É bem interessante, mas tem sido um aprendizado atrás do outro. E isso é muito gratificante, porque eu olho assim lá para quando ele tinha aí seus 12 anos, 14 anos, que tudo era tão mais difícil, eu pensava, meu Deus, e se eu faltar? E se eu morrer? O que vai ser desse menino? Como que vai ser essa situação? E hoje não, hoje ele, graças a Deus, não depende de mim, nem emocionalmente, nem financeiramente, as coisas fluíram, e isso é muito bom, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.